Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um bate-papo aqui, onde eu sei que o título ele é forte, eu sei que o título ele é... Muitas pessoas pensaram, meu Deus, eu pensei quando eu escrevi, eu falei, puta, eu vou usar esse título mesmo, Fábio? Você tem certeza que é isso que você vai usar? É isso, porque ele é forte e é necessário, tá? Que é falar sobre os incompetentes do mundo da cidadania italiana. E assim, eu quero começar essa live deixando claro que aqui essa live não é para atacar pessoas, não é para atacar profissionais, não é ad hominem, ou seja, não é que eu vou chegar aqui e vou apontar dedos na cara das pessoas, mas eu quero compartilhar com a minha tribo. E dentro da minha tribo existem muitos profissionais e desses profissionais tem alguns incompetentes que eu sei que me seguem. E essas pessoas sabem de quem eu estou falando e sabem por que eu estou falando isso. E o objetivo dessa live é falar para os meus, tá? Se você, por algum motivo, está aqui há pouco tempo, dificilmente você vai me ver falando mal de outras pessoas. Na verdade, você não vai me ver falando mal de outras pessoas, porque eu tenho um objetivo de vida que não é semear ódio, não é aumentar o ódio no mundo, mas por outro lado, eu não posso mais ficar quieto. E eu fiquei quieto durante muito tempo em relação a isso, a esse assunto principalmente. Eu sempre lidei com isso nos bastidores. Só que a coisa tomou uma proporção depois da pandemia que eu falei, não dá pra gente ficar, não dá pra eu continuar calado, vendo um monte de coisa acontecer. Muitas coisas agora começaram a acontecer próximas a mim, dentro da jornada da cidadania italiana, com o próprio processo da minha esposa, que eu falei, então não dá, né? E eu quero começar essa live, eu até anotei aqui um negócio muito interessante pra gente prosear, que é o seguinte, qual é o significado da palavra incompetente? E aí eu busquei adjetivo que não possui competência, que não tem conhecimento, inábil. Diz-se da pessoa desprovida de idoneidade necessária para realizar determinada função. Substantivo masculino e feminino, pessoa sem competência, que não possui aptidão para, inepto ou incapaz. E aí, obviamente, não tem como falar de incompetência sem trazer o que é então competência. Substantivo feminino, capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto. Recorrer à competência de um especialista, por exemplo. Capacidade de fazer alguma coisa, aptidão. Quando você viu o título Os Incompetentes do Mundo da Cidadania Italiana, a gente já traz um sentimento ruim, um sentimento, meu Deus, quem que o Fábio vai xingar? Porque foi esse o pensamento que eu tive quando eu mesmo escrevi. O título vai ser Os Incompetentes do Mundo da Cidadania Italiana. Só que, quando a gente entende o real significado das coisas, a gente vê que é o seguinte, a gente pode então mudar o significado para as pessoas que não têm muita experiência no mundo da cidadania italiana, ou as pessoas que não são aptas para tratar sobre XYZ do mundo da cidadania italiana. Então é disso que a gente vai falar aqui hoje. E por que eu falei que algumas pessoas já estão sabendo sobre essa live, sobre o que a gente vai falar aqui? Porque eu mandei um e-mail para minha lista, e aí eu quero até falar aqui para vocês publicamente o que eu escrevi mais lá de forma privada para a galera da Saga Tribo. Eu disse o seguinte, gente, tem muita gente ruim no mundo da cidadania italiana, não é de hoje, só que isso se intensificou na pandemia. E eu até escrevo no e-mail, é engraçado porque eu, de forma ingênua, cheguei a ponto de pensar, caramba, eu acho que nós vamos nos tornar, ou nós vamos sair pessoas melhores depois da pandemia, né? Com certeza as coisas vão melhorar, a gente vai... Gente, o mundo vai mudar. Bobinhos nós, né? Eu confesso que eu fui muito ingênuo achando isso. Porque dentro do mundo da cidadania italiana, aconteceu um fenômeno que foi a piora da qualidade dos serviços, né? E eu vou contar para vocês hoje causos, experiências reais que aconteceram. E antes disso, vamos contextualizar uma coisa. Eu trabalho com isso há 15 anos. Sempre teve pessoas ruins dentro do mundo da cidadania italiana. Só que quando eu comecei lá em 2006, lá em 2007, o que acontecia? Tinha pessoas ruins, mas eram poucas pessoas no mundo da cidadania italiana. Só que o que tem acontecido? Ao longo desses anos, aumentou muito o número de pessoas que trabalham no mundo da cidadania italiana. E aí,
quanto mais pessoas trabalhando num determinado grupo, numa determinada área, numa determinada região, maiores as chances de ter pessoas inadequadas, pessoas incompetentes. Então este nosso bate-papo aqui não é para falar dos picaretas, não é para falar das pessoas que são mal intencionadas, as pessoas que fazem de propósito. Aqui hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento daquelas pessoas que são aqueles que já trabalham há algum tempo com cidadania italiana, mas que perderam a mão. Então tem gente, e vocês vão descobrir o porquê que eu não indico mais ninguém, e quando eu falo mais ninguém é mais ninguém mesmo, porque até pessoas que eu sei que trabalhavam de forma correta, de forma adequada, despirocaram. Essa é a palavra. Meu amor já deu risada ali, mas eu não consigo encontrar outra palavra. Tem pessoas que despirocaram, tem pessoas... E aí a gente vai tentar entender hoje os motivos pelos quais isso aconteceu, tá? Vamos começar falando da pandemia. Tem uma frase que eu ouvi de um grande amigo meu, que ele disse o seguinte: a pandemia, ela veio para quebrar as empresas que já iriam quebrar. E isso aconteceu no mundo da cidadania italiana. Então, quem me acompanha sabe que eu tenho um programa de mentoria, ele está suspenso, depois de um monte de coisa que aconteceu, mas no momento da pandemia eu ainda era mentor de uma série de empresas que prestavam consultoria. E eu lembro de falar claramente qual é o tempo de open doors que cada um aqui tem. O que significa isso? Quanto de grana você consegue se manter antes de falir, antes de falar, meu Deus, eu não tenho mais dinheiro para cumprir com as minhas obrigações. Uma empresa saudável, ela passa por tempestades porque ela já está preparada na eventual possibilidade de ter uma tempestade. O que eu vi acontecer no mundo da cidadania italiana? Muitos consultores, muitos advogados, muitos buscadores, muitos etc, 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 entraram em paranoia, em desespero. Por quê? Porque de repente eles viram que não ia entrar mais dinheiro no seu negócio. E quando eu falo que as pessoas despirocaram na época da pandemia, foi isso que aconteceu. É óbvio e é completamente compreensível que pessoas tinham que cuidar e procurar outras fontes de renda, outras fontes para conseguir manter as suas obrigações, etc. Mas aqui começou um fenômeno dentro do mundo da cidadania italiana, que foi as pessoas buscando alternativas. E aqui é o cerne desse nosso bate-papo. Pessoas que eram corretas e que começaram a ir para um caminho meio shade, meio sombrio, meio... Peraí. Exemplos. Teve pessoas que entraram em contato comigo que nem eram da minha mentoria, pessoas que eu nem sabia, nem que existiam, dizendo: oi Fábio, tudo bem? Eu sou consultor aqui na Itália, e eu quero saber o seguinte: o que você acha da possibilidade da gente receber pessoas que... eu sei que as pessoas não podem vir pelo Brasil, mas e se eu der uma carta de hospitalidade dizendo que é meu parente, que a gente namora? Não, porque veja bem, eu tô aqui, eu tô passando fome praticamente, eu preciso de cliente, então a forma que eu encontrei foi... E aí eu cortava e falava assim: desculpa, só para deixar claro, você tá querendo cometer um crime. Não, mas veja bem. Aí a justificativa normalmente era: mas ninguém vai ficar sabendo. E eu lembrei nessas ocasiões de uma frase que minha mãe e as nossas mães provavelmente sempre falaram, né? Que a ocasião faz o ladrão. Peraí, ou você é honesto ou você não é honesto. E vem a parte do incompetente. Teve muito advogado, muito consultor que se juntou com o advogado, e aí eu falo para vocês dos despirocar. Teve muito assessor que, não podendo mais receber clientes na Itália, inclusive assessor que metia o pau em cidadania judicial, do nada falou assim: gente, cidadania administrativa é complicado, vamos fazer via judicial, nós somos a maior empresa de cidadania judicial do mundo. Pessoas que tinham acabado de começar a falar isso porque precisava de cliente. Ou seja, pessoas que não tinham competência para falar sobre isso, percebe? Quando eu, lá no meu vídeo sobre cidadania judicial, eu só estou dando o cidadania judicial como exemplo, mas a gente vai ver vários outros ao longo aqui, tá bom? Quando eu falei sobre gente, isso vai dar merda lá na frente. Isso vai entupir o sistema judiciário, só que tem um outro problema maior que ninguém está pensando porque ninguém sabe. Porque ninguém tem competência para falar desse assunto como eu tenho. Que é o seguinte:
Isso vai virar um problema na transcrição dos documentos. Quem me acompanha há algum tempo viu as críticas que eu recebi, muitos advogados vieram e brigaram e falaram e um monte de coisa. Qual é a situação hoje, em 2023, na Itália? Pessoas esperando há mais de um ano a transcrição dos seus documentos porque os comunes estão entupidos de procedimentos judiciais que foram feitos através dos tribunais e que não estão dando conta de fazer. Fábio, você é a mãe é o pai de nada da cidadania italiana? Você consegue prever o futuro? Não. Eu tenho competência em 15 anos vendo um monte de coisa acontecer e que são cíclicos. Então as coisas elas se repetem. E quem é competente dentro desse mundo da cidadania italiana conseguia prever que isso ia acontecer, porque a cidadania italiana ela tem passos. Não tem muito segredo, na verdade, são passos. E, gente, tem uma coisa no mundo da cidadania italiana que eu aprendi ao longo do tempo, que é o seguinte: quando eu tenho convicção de alguma coisa e eu venho aqui, comento e falo publicamente, porque eu sei do que eu estou falando, se tem uma coisa que eu não me importo, não me preocupo, é com as críticas que eu recebo, porque o tempo no mundo o tempo já é o senhor da razão em muitos sentidos. No mundo da cidadania italiana, gente, por que quando eu venho aqui abrir a boca para falar alguma coisa para vocês, depois o tempo acaba me dando razão? Porque eu não venho para falar coisas que eu não sei. Porque quando eu não sei de alguma coisa, eu fico quieto ou eu vou procurar saber. Voltando então ao assunto dos incompetentes. Aí veio a pandemia, essas pessoas começaram a prometer um monte de coisa. E ok, ali no meio da pandemia, ainda que essas pessoas estavam prometendo X, Y, Z, o dano não foi muito grande. Qual é o dano? O que aconteceu? A pandemia acabou. É como se uma mola tivesse sido apertada durante a pandemia e depois que a pandemia acabou, essa mola se soltou. Eu falei, inclusive, na época, em live aqui no YouTube, dentro da jornada da cidadania italiana, minha área de membros, falei, gente, quem puder ir para a Itália logo depois, assim que as fronteiras abrirem, vocês vão ter uma vantagem em relação a quem vai demorar um pouco mais para ir. Por quê? Porque durante a pandemia, ninguém mais estava fazendo processo na Itália, porque as pessoas não podiam entrar. Então elas ficaram esperando no Brasil. Só que aconteceu um fenômeno, que é o fenômeno da mola. Aí as pessoas, aquelas que tiveram problemas na época da pandemia, que não tinham competência para cuidar das suas empresas, porque, como eu disse, elas já iam quebrar, a pandemia só veio para agilizar isso, esses profissionais começaram a correr atrás do tempo perdido. E eu não sei vocês, mas o que a gente mais tem visto são profissionais cometendo erros por falta de atenção. O que eu fiz? Eu mandei um e-mail para as pessoas dizendo que essa live ia acontecer e falei, vocês podem mandar, quem quiser, compartilhar alguma história que tem passado por péssimos profissionais, por profissionais incompetentes. E pasmem os senhores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 histórias chegaram de ontem para hoje. Porque eu mandei um e-mail ontem. Quem me acompanha no YouTube, no Instagram, sabe que eu abri um bueiro quando há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz essa mesma experiência. Gente, peguei o processo da minha esposa com um monte de erro de uma pseudo-assessora que ela ia contratar, um monte de coisa, corrigiu documentos de forma incorreta, com um antenato italiano incorreto, porque ela é incompetente, ela não tem competência de analisar documentos, que é só para contextualizar quem está chegando agora. Eu conheci a minha esposa, ela começou a me seguir aqui no YouTube, no Instagram, então ela já estava para vir para a Itália, ela já tinha contratado essa incompetente para fazer o processo dela. Então, assim, quando eu entrei na vida dela, ela só não veio porque teve a pandemia, graças a Deus. Porque no caso dela, quando eu as conheci ela, a mãe dela, eu falei assim, e aí, vocês estão indo para a Itália? Ah, sim, a gente já tem tudo fechado, a gente vai para a região da Ligúria. Ah, tá, interessante. Com quem que vocês vão fazer o processo? Ah, com uma pessoa que inclusive foi sua aluna de cidadania. Eu falei, não, eu nunca tive aluno de cidadania, não. Na época que ela falou, não tinha aluno de cidadania. E aí foi o primeiro impacto. Pessoas que não fizeram um curso, por exemplo, de consultoria comigo, dizendo que foram meus alunos de consultor na Itália. Ela fez um curso de buscadora de documentos. Então, assim, ela aprendeu a ser buscadora.
Mas eu nunca ensinei ela a ser profissional de consultoria, de assessoria na Itália. Mas ela vendia para as pessoas que ela era assessora formada por mim. Então aí a gente já entra naquele limbo. É só incompetente ou é mal intencionada? Porque ela está falando uma mentira. Então assim, já não é uma pessoa que erra por falta de competência, é uma pessoa que erra de propósito. Então quem erra de propósito não é incompetente só. Aí já passa a ser mal intencionado. Aí conheci, falei, demorei, gente, eu demorei para me envolver no processo da minha esposa. Eu não queria me envolver, porque ela já estava lá com tudo certo, mas, né, e a coceirinha do consultor? Ai, amor, deixa eu ver seus documentos. Ela, ai, deixa, nossa, pensei que eu nunca ia pedir. Não falou, mas eu vi na carinha dela que ela pensou, oh, que maledeta. Quando eu vi, eu falei assim, amor, você tem certeza que tá tudo certo com seus documentos? Ela, ai, posso ser sincera? Eu sempre tive uma dúvida aqui nesse ponto aqui. Ela me mostrou um ponto. E eu falei, então, eu também tô com essa mesma dúvida. Você tem certeza que esse antenato italiano é o seu antenato italiano? E ela me disse, olha, eu sempre tive essa dúvida, porém uma prima minha que me deu esses documentos já fez o processo antes. Ela foi para Itália e fez o processo e deu tudo certo. Então, se deu certo, né? Porque alguém na Itália verificou os documentos. Eu falei, amor, não é bem assim que funciona. Ela falou, então as minhas dúvidas estão corretas de existir? Eu falei, tem, sim. Ai, mas ó, eu passei para a consultora, ela viu. Inclusive, paz, meus senhores, essa consultora viu e falou, tem que corrigir uns negócios aí que vocês não corrigiram. E abriu um processo de retificação. E fez todo um processo de retificação com o documento italiano incorreto. Então, o que acontece? Se você pegasse o processo da minha esposa e olhasse, ele está 100% correto, porque está tudo retificado. Só que o que eu vi foi antes da retificação. Eu falei, tá, mas como que esse nome foi corrigido? Porque o nome não bate aqui, tá vendo que aqui, ó, essa informação aqui não bate com essa. Porque eu sou competente, porque eu já analisei mais de 4.000 jogos de documentos. Então, quando eu bato o olho no documento, eu falo, a experiência, gente, a experiência faz com que nós nos tornemos competentes. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte, E eu todo cheio de dedos, a gente só namorava ainda. Eu falei, você me permite, vós messê, permite-me de tentar obter o documento italiano que eu julgo ser o correto, porque é numa igreja, numa paróquia, você pode, por favor. E aí o que eu fiz? Em uma semana eu estava com o documento, 15 dias demorou mais ou menos, mas ele já tinha me antecipado por e-mail o documento correto, ou seja, a incompetente daquela assessora, junto com a sua equipe, que ela diz que ela tem um escritório em São Paulo e outro aqui na Itália, junto com não era só uma pessoa incompetente, era um grupo, era um escritório de pessoas incompetentes que pegaram, primeiro, não souberam analisar um documento, fizeram todo um processo de retificação incorreto e nunca tiveram a capacidade ou a competência de perceber que estava errado. Eu, em uma semana, 15 dias, entendi que tinha alguma coisa. Na verdade, na primeira análise eu vi, e aí foi aberto um novo processo de retificação, etc. Então, isso começou assim. Ultimamente, tem acontecido em uma frequência cada vez maior pessoas que tecnicamente eram para ser competentes, pessoas que tecnicamente batem no peito e dizem eu faço e trabalho com cidadania italiana há 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, cometendo o erro de estagiário. Qual é a justificativa? A única que eu consigo encontrar é porque a mola abriu, essas pessoas ficaram um tempo sem conseguir ganhar dinheiro e agora elas estão querendo ganhar todo o dinheiro do mundo, pegando qualquer tipo de cliente, mesmo sabendo que elas não têm capacidade para atender as pessoas. O incompetente, ele é tão prejudicial quanto o mal intencionado. E para ser bem sincero, essa live ela nasceu de uma situação muito bizarra que aconteceu comigo, que é o seguinte: eu tenho um cliente, eu tenho um membro da jornada da cidadania italiana que precisa fazer a correção dos seus documentos. Contextualizando, tá? Um dos serviços que eu presto na jornada da cidadania italiana é a análise dos documentos dos meus clientes. E lá, até essa semana passada, tinha uma lista de advogados e tradutores que eu indicava. Aí, ele retornou, esse cliente falou assim, Fábio, eu estou confuso aqui.
Eu peguei o relatório que você me mandou e como já tem retificações judiciais antigas... Ah, e teve um detalhe, tá? Ele, assim como a minha linda esposa, infelizmente, tinha algumas retificações feitas de forma incorreta. Uma dessas retificações feitas de forma incorreta era lá um sobrenome que não devia estar onde ele está e ele tinha que corrigir. E aí, ele me escreveu o seguinte... Ah, inclusive ele me escreveu também, ele deixou eu compartilhar esse texto, tá? Que eu vou ler para vocês agora. Olá, Fábio, tudo bem? Então, olha só, como você pediu, eu sou seu aluno lá da jornada, meu caso é em relação a advogados. Você me passou orientações no processo quanto à correção dos sobrenomes que eu tenho nos meus documentos. Os advogados julgam ser errada as retificações que você passou. Um me disse que não entraria judicialmente, pois entende que é errado e que o juiz não iria querer desenterrar alguma coisa ou um outro processo para interter mais. O outro diz que nem que se eu quiser entrar com o processo ele vai me aceitar como cliente. E um outro advogado que você indica lá na sua lista nem me responde mais. Só disse que não concorda com essa retificação porque ela é errada. Uma confusão danada e eu sigo travado à procura de algum bom profissional que me dê tranquilidade e clareza no processo, tanto quanto você me deu dentro da jornada na análise dos seus documentos. Qual é a competência que um advogado ou um escritório de cidadania italiana no Brasil tem para dizer ou contestar uma análise de documentos feitas com base num comune italiano? Qual é a competência? Porque, pasmem os senhores, tem advogados no Brasil, tem escritórios de advocacia de cidadania italiana que nunca vieram nem para a Itália. Tem profissionais que trabalham com cidadania italiana que nem a Itália conhece. Quiçá ter entrado um dia num ficho de status civile e conversar com um oficial, como aconteceu comigo essa semana, que eu presto consultoria. Eu tive em 2 comunes ensinando... Em alguns momentos da minha jornada, gente, eu ensino oficial de estado civil como os documentos devem ser aceitos ou não. Essa semana eu tive em 2 comunes. Então, assim, de novo, não é para dar carteirada. Eu tenho competência no que eu falo, eu tenho competência no que eu faço, e eu jamais, por exemplo, diria para um advogado, sei lá, o cara fez uma petição para um cliente, eu jamais falaria, olha... Essa petição está incorreta, porque, pelo que eu acho, devia ser assim, assim, assado. Eu não sou profissional do direito. Eu não tenho competência para dizer para um advogado como ele tem que fazer o trabalho dele no que diz respeito, por exemplo, a um processo de retificação. Tá? Esse é um caso. Eu vou contar um outro caso. Tem vários, tá? Eu vou pegar mais um aqui, que uma pessoa... Ela tem um escritório de contabilidade aqui na Itália, tá? Então, um brasileiro entrou em contato com ela em janeiro deste ano, porque queria abrir uma filial da empresa dele aqui na Itália. Ou seja, olha só, olha o tamanho da coisa. Ele queria abrir uma filial da empresa na Itália, me disse que o processo dele foi feito por via judicial e que nos próximos 60 dias deveria terminar a transcrição da documentação. E aí, olha só, o que é um profissional competente? Ela mesma coloca entre parênteses, já achei estranho desde o começo por ter essa escadença. Exato. Qualquer profissional competente e honesto não fala que vai durar 30, 60, 90. A gente não pode falar isso. Eu não posso falar para um cliente que eu recebo aqui para fazer o processo de cidadania dele aqui na Itália, eu não posso dizer, o seu processo vai demorar 90 dias, nem vai precisar pedir o permesso de sojourno. Fique tranquilo em relação a isso. Porque é desonesto. Porque somente gente desonesta ou incompetente fala uma coisa dessas. Continuando a história. Depois de uma semana, eu mandei o projeto para ele e o orçamento para a abertura da empresa. Falei que não poderíamos fazer nada até ele ter a documentação italiana em mãos, já que essa condição seria muito mais rápido do que pedir um visto para investidores estrangeiros, né? Porque ele vai continuar com a residência no Brasil. Enfim, ela ilustrou um pouco aqui. Ele me falou um pouco mais e perguntou se eu conhecia alguém em Roma para ir no comune ver a que ponto estava o processo dele.
Também achei estranho, porque se ele pagou um advogado no Brasil que também tem um escritório na Itália, como ele não falou antes? Por que ele precisava da ajuda de uma outra pessoa? Aí eu falei para ele, olha, eu posso entrar em contato com o Comune para saber. Liguei lá e descobrimos que o processo dele não era em Roma, como ele me falou. Só foi feito pelo tribunal, mas era na cidade de origem da família dele, como eu já imaginava. Entrei em contato com o Comune e eles me disseram que até aquele dia não tinha nenhum pedido de transcrição de documentos. Detalhe, o processo dele terminou com êxito positivo em abril de 2022. Então, em 9 meses, ninguém fez nada e ele ficou esperando. Ele me disse finalmente que os advogados que ele contratou e pagou tudo antecipadamente não respondem mais. Depois que eu descobri isso, ele entrou em contato com outro advogado na Itália que descobriu que o processo dele nunca nem foi retirado do Tribunal de Roma. Resumindo, ele confiou nesses picaretas e a empresa dele e os negócios estão parados aqui na Itália por causa disso. Não, eu não vou ler mais, porque eu acho que a leitura desses exemplos já deixou claro tudo isso que a gente vem conversando aqui. Vocês percebem quantos incompetentes? E aí a gente sempre vai ficar naquela dúvida. Essa pessoa é incompetente porque ela não estudou? Porque ó, eu vou agora falar do meu ramo específico, que é consultoria. Eu já tive pessoas entrando no meu curso de consultor, que inclusive em breve vai ter uma nova turma dele, mas não é o ponto aqui. Que eu faço essa mesma pergunta que o professor faz para os seus alunos. Todo professor acha que faz. Qual é o objetivo? Por que você está aqui? E normalmente, né, nesses cursos, no curso de consultoria que eu ministro, que eu ensino pessoas a se tornarem consultores na Itália de forma ética, honesta e competente, eu tenho uma aula onde eu ensino como a pessoa estudar o processo de reconhecimento. E eu vou dar um dado aqui para vocês que é triste. Eu já devo ter lidado com, pelo menos, 30 consultores em cidadania italiana na Itália, que passaram pelos meus cursos, mentorias, etc. Tá? Desses 30, talvez 5 deles fizeram e estudaram os materiais que eu passei para eles estudarem. E isso me levou a crer, e foi por isso que eu acabei com o meu programa de mentoria, porque eu fiquei extremamente chateado, porque eu falei, gente, eu não quero meu nome envolvido com... Eu não quero o nome dessas pessoas envolvidas com o meu. Por mais queridas que essas pessoas sejam. Em algum momento... E eu falei pra eles, tá? E assim, ó, o que eu vou falar publicamente aqui, eu falei pra eles. Você nunca fez merda. Você trabalha direitinho, você trabalha de forma idônea. Eu sei que você é uma pessoa boa, mas você vai fazer merda um dia. E esse é um dos motivos que, a partir deste momento, na verdade já a partir de alguns dias, eu não indico mais nenhum profissional do mundo da cidadania italiana. E aí, eu, se encaminhando para o final dessa nossa live, eu quero dizer para vocês o seguinte: como que eu posso ajudar vocês nisso? Porque no fundo, toda vez que eu abro uma live, que eu publico um vídeo, é pensando em como eu posso ajudar as pessoas. Qual é o meu objetivo aqui? Como que a gente pode se blindar destes profissionais? Ou destes incompetentes, né? Dos incompetentes. Gente, pedindo referência de pelo menos X pessoas. Aprendendo como as coisas funcionam. Obviamente que é muito difícil a gente conseguir aprender o suficiente no que diz respeito a um processo judicial de retificação ou a tradução dos documentos, porque são coisas que normalmente ou a gente não sabe direito do direito, ou a gente não sabe língua italiana o suficiente, mas assim, é tentando entender. Então, uma forma de minimizar os problemas é saber como as coisas funcionam e ir cobrando. Terminou o processo de tradução. Pegue todas as traduções e confiram o original com a tradução.
Inclusive vai te ajudar até a entender um pouco mais a língua italiana. Terminou o processo de apostilamento, veja se as apostilas combinam e estão corretas o nome das pessoas que assinaram os documentos. Vai fazer o processo de consultoria, verifique se o... Gente, sobre consultoria, busca, advogados aqui na Itália, tem um monte de vídeo aqui. Tem vídeo sobre como não cair na mão de picaretas, tem como não cair na mão de picaretas parte 2, tem 5, acho que tem 10 ou 20, nem lembro. Assim, em relação aos incompetentes aqui na Itália, eu já dei muita dica para vocês, então você já tem capacidade de encontrar. O problema está sendo no Brasil, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia estar falando. Como é possível que tem tanto incompetente no Brasil fazendo besteira, sendo que o trabalho no Brasil é relativamente mais fácil, é a mesma língua, a pessoa não precisa inventar muita coisa, ele só é incompetente mesmo. De novo, ninguém é infalível, todo mundo pode errar. Mas quando a gente fala do mundo da cidadania italiana, você não ter a consciência de que você está lidando com o sonho de uma pessoa que vai largar sua vida num país, vai para um outro país, muitas vezes não sabe falar a língua, não sabe o que esperar daquele país, e você não tem a capacidade de entender o quão isso é importante, não trabalhe com cidadania italiana. Então é isso, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Se vocês tiverem outras histórias cabeludas, o que eu recomendo que vocês façam, não só me mandar as histórias, é processem as pessoas. Se você puder, se você conseguir provas de que a pessoa realmente prejudicou, é um assessor que não te deu nota fiscal na Itália, que não tem a partita IVA aberta, que o contrato não está em italiano, um advogado que foi em perito porque ele não prestou atenção, mesmo você dando um relatório, ele fez uma outra coisa que você não pediu, processem essas pessoas, busquem a reparação do dano a essas pessoas, porque quando as pessoas começarem a serem responsabilizadas, porque tem isso muito no mundo da cidadania italiana, as pessoas acabam deixando para trás, deixando para lá, consegue a cidadania italiana e deixa para lá. Se as pessoas começarem a se responsabilizar, porque elas têm responsabilidade, talvez, quando começar a pesar no bolso ou na reputação, talvez essas pessoas, aqueles que podem ainda, que a gente tem uma certa esperança de que eles podem melhorar, talvez melhorem. E alguns simplesmente vão sumir do mundo da cidadania italiana do mesmo jeito que chegou, porque uma pisada na bola daqui, outra pisada na bola ali, chega um momento que eles não vão mais trabalhar. Mas o fato é que muita gente continua trabalhando. E faça a sua parte, como eu estou fazendo a minha aqui, de dizer o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se blindar esse tipo de gente. E espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você tem que fazer. E a gente se vê então num próximo vídeo.